Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar agora o número e o objeto de conhecimento. Estamos então na aula 28 com o objeto de conhecimento Europa e o detalhamento União Europeia, Projeto de Unificação Europeia, Euro, a moeda europeia. Então, vamos lá dar início à nossa aula. O continente europeu, ele é marcado pela presença do maior, mais integrado e de cooperação também entre seus países membros, bloco econômico, que é a União Europeia. A União Europeia, ela se apresenta hoje como justamente esse bloco de maior integração entre seus países membros. Aqui ao meu lado eu tenho a bandeira da União Europeia, que ela é composta por 12 estrelas douradas num fundo azul, que significa os ideais de unidade, solidariedade, harmonia entre os povos europeus. Mas nem sempre, o bloco econômico hoje mais forte do mundo, a gente vai ter ele neste formato com 27 países membros. Eles vão ter aí um início bem menor. A gente vai verificar nesse momento que a primeira integração econômica entre os países aconteceu entre 3 países pequenos. Olha só, eu tenho então aqui a Benelux. A Benelux é a junção de 3 países pequeninos ali no continente europeu. O B faz referência à Bélgica. O NE está aí ao termo em inglês Nederland, que vem dos Países Baixos. E Lux, que faz referência a Luxemburgo. Então, Benelux, ela foi esse primeiro momento de integração econômica entre os países europeus. Ela foi criada ali ainda antes de finalizar a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944, já visando ali integrar economicamente esses países. Vamos ver outras informações sobre a Benelux. Então, aí, essa primeira organização, criada no ano de 1944, então, antes de finalizar a Segunda Guerra Mundial, e tinha esse objetivo inicial, ampliar as relações comerciais entre os países membros, reduzindo e até eliminando as tarifas alfandegárias. Então, a Benelux, ela já vinha, surgindo como uma zona de livre comércio entre seus membros. Lembrando, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Esses 3 países se uniram para intensificar juntamente as suas trocas comerciais e também, de alguma forma, auxiliar na reconstrução dos países afetados pela guerra. São 3 países ali que estavam no meio desse conflito. Então, a gente pode dizer que a Benelux, ela foi esse início do que hoje é a União Europeia, porque ela representava, justamente o primeiro estágio do que é um bloco econômico. E esse estágio seria essa área de livre comércio entre os países da Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Agora a gente vai acompanhar uma animação que vai apresentar a linha do tempo de formação, de evolução desse bloco econômico. Acompanhem. A União Europeia é uma das mais ambiciosas iniciativas de cooperação internacional. Vamos explorar como ela cresceu desde sua formação inicial. Em 1952, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, reunindo os países do Benelux, a Alemanha, a França e a Itália. Este mercado comum visava produtos e matérias-primas essenciais para a indústria siderúrgica. Em 1957, os membros da CECA criaram a Comunidade Econômica Europeia, CEE, pelo Tratado de Roma, promovendo a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. Em 1973, incorporaram-se
a Comunidade Econômica Europeia, CEE, o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Em 1981, a Grécia e, em 1986, Espanha e Portugal. Cada nova adesão fortaleceu a cooperação e a integração europeia. Em 1992, com o Tratado de Maastricht, a CEE passou a se chamar União Europeia, estabelecendo critérios para a adoção da futura moeda única. Em 1995, ingressaram no bloco a Áustria, a Suécia e a Finlândia. Em 2004, a UE incorporou 10 novos países do leste e do sul da Europa: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Malta e Chipre. Bulgária e Romênia ingressaram formalmente no bloco em 2007. Em 2013, o último país a integrar a União Europeia foi a Croácia. Em 31 de janeiro de 2020, ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia, após mais de 3 anos e meio do referendo do Brexit. Como vimos, a UE tem potencial para continuar sendo um modelo de integração regional e cooperação multilateral. Então, como vocês puderam acompanhar essa linha do tempo do bloco econômico, que é a União Europeia, desde 1944, sofreram diversas alterações, adesões e até mesmo uma saída. Então, a gente vai novamente ao mapa agora analisar essa linha do tempo. Então, acompanha a evolução da União Europeia. Então, a gente vai ter já destacado na legenda alguns desses momentos em que houveram a adesão de novos países ao bloco econômico. Então, a gente começou com 1944, aqui, olha só, Países Baixos, Bélgica e bem pequenininho aqui, olha só, essa área que é Luxemburgo. Então, se começou com o pé inicial, né, da União Europeia, foram os países do Benelux. Depois a gente vai ter, em 1952, os países se alinhando ao Benelux, a Alemanha. Importante colocar que era a Alemanha Ocidental, porque nesse período estávamos na Guerra Fria, então a parte da Alemanha Oriental estava alinhada à União Soviética. Então a Alemanha Ocidental, a França e a Itália se unem a esses países da Benelux, que eles acabaram fundando a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que auxiliaram na reconstrução da Europa, ali promovendo também uma cooperação mútua e a manutenção da paz. Em 1957, a gente vai ter a fundação da Comunidade Econômica Europeia pelo Tratado de Roma, onde esses 6 países, que eram conhecidos como Europa dos Seis, estavam cada vez mais integrados, e aí eles chegaram a alcançar o segundo nível de um estágio do bloco econômico, tá? Porque eles estabeleceram uma tarifa externa comum, estabeleceram também um prazo para que pudesse ter fim às tarifas alfandegárias, as barreiras alfandegárias, e uma política agrícola, que é onde os países teriam entre si, né, uma livre circulação de produtos agrícolas, estabelecendo uma tarifa externa comum à compra desses mesmos produtos de outros países. Então, aí, em 1957, a Comunidade Econômica da Europa, a Europa dos Seis, os mesmos países de 1952, tá, promoveram, então, alcançar esse segundo estágio de um bloco econômico. Em 1973, a gente vai ter novos países, que é a República da Irlanda, o Reino Unido e a Dinamarca começam a fazer parte. Depois a gente tem aí o 10º país entrando em 1981, que é a Grécia, aqui embaixo. Em 1985, a gente vai ter aí a assinatura do Acordo de Schengen, que vai vir a abolição, trazendo a abolição das fronteiras internas, promovendo a livre circulação de pessoas. Em 1986, a gente vai ter aqui, né, a adesão de Portugal e Espanha, que se chega então à Europa dos 12 países compondo a então União Europeia.
Já em 1992, o Tratado de Maastricht vai ser assinado lá nos Países Baixos, que é quando ele passa a ter esse nome, né? União Europeia. E aí a gente começa a dar uma acelerada, que a gente vai ver em 1995, a maior parte dos países que estavam alinhados à União Soviética, que a esse período já acabou a Guerra Fria, eles vão se alinhar agora a esse bloco do Ocidente, né, da Europa Ocidental. Então, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e também a Eslovênia. Aí tem o período da grande adesão. Aí temos, né, o euro que vai acontecer, vai ser instituído. Em 2004, a gente vai ter novos países fazendo parte, onde a gente vai ter Chipre, Malta, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Polônia e Eslovênia. No ano de 2007, a gente vai ter aqui a Bulgária e a Romênia entrando no bloco, e em 2013 a gente tem a última adesão, que foi da Croácia, isso no ano de 2013. E a partir daí a gente vai ter apenas, né, a saída no ano de 2020 do Reino Unido. Então, o Reino Unido, ele sai por inteiro, ok? Esse território aqui do Reino Unido deixa, então, a União Europeia. Então, no auge do bloco econômico, chegou a ter 28 países membros, mas atualmente são 27 países membros compondo, então, que hoje é a União Europeia. Temos ainda a Suíça, que ela está bem ali no meio dos coloridos que vocês devem ter observado. A Suíça, ela não tem um interesse maior em participar do bloco econômico, porque ela apresenta uma posição mais neutra, né? Então ela tende ali a não querer se unificar aos demais países, para mantendo essa neutralidade de sua posição. E a gente tem a Turquia, que desde 1987 tenta entrar no bloco econômico. No entanto, é um país que apresenta uma diversidade cultural diferenciada da maior parte dos países europeus, e é um país que tem uma governança meio que mistura, né, a política com a religião. Isso faz com que os países da União Europeia vejam com certa desconfiança se o Estado de Direito democrático pode vir a ruir em algum momento, porque existem países que afirmam que a Turquia não respeita os direitos humanos, então fazendo com que ela não consiga aderir até os dias de hoje ao bloco econômico da União Europeia. A gente vai agora visualizar os principais objetivos que a União Europeia tem. O que ela busca como bloco econômico colocar em prática? Olha só, então a gente vai ter o progresso econômico dessa região econômica, ela quer aperfeiçoar a sua infraestrutura, então estamos falando de transporte, comunicação, energia, essas políticas comuns para incentivar a agricultura, a pesca e também a pesquisa nuclear. Ela quer que o desenvolvimento social alcance todos os seus países, estão promovendo ali uma segurança alimentar, uma segurança social para todos os seus membros e para a sua população como um todo. Eliminar a desigualdade, combater o desemprego, é um sistema único de defesa para todos, né? Então, ou seja, um protege o outro em caso de algum atentado, vai estabelecer normas de proteção ambiental para se combater a poluição, adotou o euro como uma moeda única. A gente vai verificar que nem todos os países da União Europeia adotaram o euro, no entanto, é uma moeda forte. Se a gente for analisar nos dias de hoje, a cotação do euro está por volta de R$ 6,10, então é uma moeda forte na Bolsa de Valores e como uma moeda também. Fortaleceu, né, a integração dos seus países membros, porque ela adotou. Então, de um país para o outro, você não precisa mais trocar a moeda, porque é a mesma moeda que ali funciona. Portugal, Espanha, Alemanha, França, todos eles adotam o euro. Não há que trocar uma moeda de um país para o outro. E os cidadãos circulam com maior
liberdade entre esses países e podem fixar residência em qualquer um dos países membros, que é justamente o Acordo de Schengen, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa moeda que a União Europeia criou e instituiu. Como vocês já sabem, o nome dessa moeda é o euro. O euro, ele começou a circular em 2002, mas ele foi ali colocado no mercado, na Bolsa de Valores, desde o ano de 1999. Então, quando se ia na Bolsa de Valores negociar, a moeda já era o euro. E os países tiveram esse período de 99 a 2002 para irem se atualizando e realizando essa troca da moeda, né? Fazendo com que, aos poucos, as moedas nacionais fossem substituídas pelo euro. Então, atualmente, o euro é adotado por 20 dos 27 países da União Europeia e esse grupo, essa área aonde o euro circula, a zona do euro, é chamada oficialmente de área do euro. Então, os países que adotaram o euro como moeda oficial, a gente vai determinar que esses países formam a área do euro. A gente tem aqui o exemplo da Dinamarca, que ela negociou para que não adotasse, não fosse obrigada a trocar a sua moeda nacional, que é a coroa dinamarquesa, pelo euro. E atualmente ela continua utilizando a sua moeda, assim como o Reino Unido, à época também dentro do bloco, não adotou o euro, utilizando as libras esterlinas. E aqui a gente tem um mapa trazendo a informação do que é então essa área do euro, o que é a zona do euro. Então, tudo que vocês estão aí observando de azul, verde e amarelo são áreas oficiais que utilizam o euro, países que oficialmente utilizam o euro. Então, essa é a zona do euro. Em azul são todos os países que fazem parte da União Europeia e também adotaram o euro. Então, Portugal, Espanha, Grécia, Alemanha, Lituânia, Estônia e Finlândia. Então, todos esses em azul. Esses em verde foram países que já estavam, que entraram na União Europeia e já foram obrigados a adotar o euro. Então, Suécia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, Bulgária, eles entraram e já adotaram, foram obrigados a adotar o euro, diferente da Dinamarca, que pôde optar pela não participação, pela não adoção do euro como moeda oficial. E aí a gente tem 4 países em amarelo: Andorra, Mônaco, San Marino e Vaticano. Esses 4 países não fazem parte da União Europeia, mas possuem acordos oficiais com o bloco econômico e passaram a adotar também essa moeda como sua moeda oficial. Então, esses 4 países não estão na União Europeia, mas utilizam o euro como moeda oficial. E a gente tem 2 países bem aqui, Montenegro e Kosovo, que não possuem nenhum acordo firmado com a União Europeia, mas que usam o euro como uma moeda oficial, ok? Então, a gente tem aí mais de 30 países que utilizam o euro como uma moeda para sua circulação entre esses países. E aí a gente leva novamente a falar, é uma integração econômica cada vez maior, faz parte de um bloco econômico. Então, a adoção do euro promoveu também essa integração econômica entre os países deste bloco. Uma outra forma de integração é a integração que ocorreu por pessoas, pela livre circulação de pessoas, de trabalhadores entre esses países que fazem parte desse bloco, através da assinatura do Acordo de Schengen, que a gente vai verificar agora. Então, através da assinatura do acordo ou da Convenção de Schengen, ela vinha ali para diminuir gradualmente os controles nas fronteiras internas, criando assim uma área de livre circulação para todos os países signatários, ou seja, aqueles que assinaram esse acordo, e também dos outros países membros da União Europeia, e
países que não pertencem à União Europeia. Quem é que vai fazer, então, parte desse espaço todo, que é o espaço de Schengen? Então, a gente vai ter alguns dos países da União Europeia, a gente vai já verificar quais são. Tem países que não fazem parte da União Europeia, que é a Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Eles fazem parte da Associação Europeia de Comércio Livre e os 4 fazem parte do Acordo de Schengen, mesmo não fazendo parte da União Europeia. E a gente tem aí quem faz parte da União Europeia, mas não chegou a assinar o Acordo de Schengen em algum momento, mas a gente já tem atualizações. Isso porque o Chipre, né, até hoje não conseguiu assinatura, mas está em processo, é um possível candidato. Estão se avaliando se o Chipre consegue apresentar os critérios que atendem aos países que fazem parte desta convenção. Temos a Croácia, que foi no ano de 2023 que passou a fazer parte da convenção. Bulgária e Romênia são os mais atuais. Foram no ano de 2024, 31 de março de 2024, é que fazem parte, então, da União Europeia. E, por fim, a Irlanda, que também faz parte mas esse ainda não quis fazer parte da Convenção de Schengen, tá? Então, são países da União Europeia e não Schengen, o Chipre, porque ainda é um candidato, e Irlanda, que não quis aderir. Já a Croácia, Bulgária e Romênia já estão dentro da convenção. E aí os 4 que não são da União Europeia, mas resolveram também fazer parte dessa livre circulação, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. E aí a gente vai para o mapa, mais uma vez, analisar. Então, tudo isso em azul para vocês, tanto em tons mais claros quanto em tom mais escuro, é o espaço de Schengen. Então, esses países em azul escuro são aqueles países que fazem parte da União Europeia e também assinaram o Acordo de Schengen. Já esses países em azul claro, Islândia, Noruega, Suíça, que é junto com o Liechtenstein, que é bem pequenininho e fica aí na fronteira entre Suíça e Áustria, eles fazem parte de um outro acordo econômico, mas que resolveram também fazer parte do espaço de Schengen. E aí bem aqui o Chipre, que ainda é um candidato, e a Irlanda bem aqui, que faz parte da União Europeia, mas não aderiu ao espaço de Schengen. E quais são então essas condições para se integrar esse espaço, a essa convenção? A gente vai verificar que os países devem assumir a responsabilidade de controlar as fronteiras externas da União Europeia, devem aplicar as regras comuns do espaço Schengen e os estados devem cooperar com outros estados, tá, responsáveis pela aplicação da lei em outros espaços. E ainda devem se conectar ao sistema de informação de Schengen e utilizar. No ano de 2022, existiam 86,5 milhões dados inseridos nesse sistema de informação e os países chegaram a diariamente utilizá-lo cerca de 35 milhões de vezes. Para a gente então ter aí informações sobre tudo isso que a gente já analisou até agora sobre a União Europeia, a gente vai agora visitar aqui o próprio site da União Europeia, que ela traz essas informações e vocês podem buscar, podem colocar lá no aplicativo, no site de busca, União Europeia site oficial, que vocês chegam até esse momento aqui. E ele vai trazer justamente esses mapas que a gente analisou ao longo da aula. Aqui nesse primeiro mapa eu tenho os 27 países que atualmente fazem parte da União Europeia. Todos eles em amarelo são os países membros deste bloco econômico.
A gente tem ainda, a gente pode visualizar por data de adesão. Então, por exemplo, qual foi o primeiro grupo? Aqui, em 1958, eu tenho o primeiro grupo de países: Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, França e Itália. Eu posso também visualizar o mapa dos países que fazem parte da zona do euro, tá? Países que usam o euro. Então, aí eu tenho Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, ok? Os países aí. Tá faltando atualizar esse mapa em relação às informações que eu já coloquei para vocês. E por último, eu tenho aí também os Estados membros que fazem parte do espaço de Schengen. Ou seja, toda essa área aí em amarelo é como se fosse uma gigante área sem fronteira, onde as pessoas podem circular com maior liberdade entre esses países, então apresentando um documento de identificação, sem passar por todo aquele protocolo de apresentação de passaporte, de identificar aonde vai ficar, possuir uma quantidade de dinheiro, de moeda oficial desses países, ok? Vamos continuar agora falando sobre as instituições da União Europeia. A gente vai verificar que são 4 instituições principais. Essas instituições são essas que vocês já visualizam. Qual é a função do Parlamento Europeu? Ele representa os cidadãos dos países da União Europeia, ele é eleito diretamente pelos cidadãos, vai tomar decisões quanto à legislação europeia em conjunto com o Conselho da União Europeia. Também aprova o orçamento do bloco. Aí a gente tem o Conselho Europeu, que é a instituição que representa os governos dos seus países, reúne os seus ministros ou secretários de Estado para adotar a legislação e coordenar políticas. Já o Conselho Europeu, primeiro foi o Conselho da União Europeia, agora sim que é o Conselho Europeu. É a instituição que define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia. Então, os reúne os chefes de estados ou de governos, que 2 vezes por semestre, podendo o presidente convocar uma reunião extraordinária, e ela não negocia nem adota a legislação. Por fim, a Comissão Europeia, ela apresenta propostas de novas leis, é responsável por garantir que as regras, né, da União Europeia sejam corretamente aplicadas. Para fechar a nossa aula, a gente vai falar rapidamente da saída do país, que é o Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, ele representa 4 países: a Inglaterra, País de Gales, a Escócia, que estão todos na mesma ilha, a Ilha da Grã-Bretanha, e a Irlanda do Norte, que está na ilha vizinha. Esses 4 países formam o que é o Reino Unido. Quando foi feito esse referendo, os 4 países tiveram opções de voto, mas o que valeu foi a escolha da maioria. E como a gente vai verificar, a maioria resolveu sair do bloco econômico. Pediu pela saída, então, do Reino Unido. Então, apesar de serem 4 países, eles eram apenas um único membro do bloco econômico. Olha só. Então, aí o Brexit, que foi a palavra dada para esse período, onde eu tenho aí o BR fazendo referência a Britain e o Exit fazendo referência à saída. Então, Brexit, saída do Reino Unido. No ano de 2016, o então primeiro-ministro David Cameron realizou o referendo que queria perguntando para o povo o que eles queriam, que o Reino Unido ficasse ou não na União Europeia. E com 52% dos votos, eles optaram pela saída, que ela ocorreu de forma oficial em 2020, sendo que o Reino Unido estava há 47 anos neste bloco econômico. Ok? E aí a gente verifica aqui como é que foi essa votação por países. Então, vocês vão observar comigo que a Escócia e na Irlanda do Norte, a porcentagem que ganhou foi para a permanência do Reino Unido no bloco econômico, enquanto na Inglaterra e no País de Gales, o que ganhou foi justamente a saída. O que essa população e os políticos que eram a favor da saída argumentavam? A necessidade de se aumentar o controle das fronteiras, principalmente em relação à imigração.
E tem muita política da xenofobia colocada em prática devido aos atentados ali. Então, a questão de segurança também foi colocada como um argumento para a saída do Reino Unido da União Europeia, de que o Reino Unido estaria contribuindo demais financeiramente, mas recebendo de menos, tendo um retorno financeiro menor. E aí, caso o bloco econômico se integrasse à Europa completamente, os britânicos, achavam que eles iriam perder a sua identidade como cultura britânica. E aí algumas das mudanças que ocorreram foram o fim da livre circulação das pessoas, a imposição de controles aduaneiros, porque acabou a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, todo o processo de burocracia de entrada e saída começou a funcionar normalmente. No entanto, já tem se observado um certo arrependimento dessa saída, que aí seria um movimento chamado Brexit ou Regrexit. E aí a gente tem aí o portal britânico What UK Think, onde eles perguntaram o que eles achavam, o que eles consideravam da saída do Reino Unido. E aí apenas 9% dos britânicos consideraram então que esse Brexit foi um sucesso. Já 62%, a maior parte da população que fez parte desse estudo, dessa pesquisa, considerou que tem sido um fracasso. Mas a gente, neste momento, não tem como julgar se realmente a saída do Reino Unido foi um sucesso ou é um fracasso. Aqui finalizamos mais uma aula de geografia.